Não perca a visão de Deus que Deus colocou na sua vida. Não perca as promessas de Deus no teu alcance. Não perca o que Deus já falou que vai fazer na tua vida. Por isso, nós como servos do Senhor, precisamos ter alto e avivado o nosso ser, que nós somos ungidos pelo Espírito Santo do Senhor. Ainda que você não tenha cargo na igreja, ainda que você hoje muito é um fracassado, ainda que você seja talvez um bagunceiro ou um crente de meia tigela, ainda que você como jovem não tenha crédito de muitos, e alguns dizem que esse jovem não vai muito longe não, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus nos convoca nesse lugar para dizer: olha, eu vou te ungir, eu vou te separar, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou provocar um reboliço para que o meu nome na tua vida seja glorificado. Somos ungidos de Deus, mas não para por aí. O crente que tem unção, ele faz diferença. Unção, isso faz diferença. A Bíblia fala que lá na terra da Síria havia um homem muito renomado, um general conhecido e famoso. Conhecido e famoso. E diz o texto sagrado que aquele homem era leproso. Aquele general era leproso. E lá em sua casa havia uma moça, uma menina que ninguém conhecia. Não fala quem era a sua família. A Bíblia não fala nem qual era o seu nome. Mas a Bíblia diz nas suas entrelinhas que ela tinha unção de Deus na vida. Tanto que ela disse à sua senhora: se o meu Senhor fosse lá em Samaria, diante do homem de Deus, ele ficaria curado. Ele ficaria curado. Há muitos preocupados em ter os seus nomes hoje em outdoor. Estão preocupados em estarem com seus nomes nos holofotes da vida. Eu nunca ouvi dizer que aquela menina pregou em Camboriú. Nunca ouvi isso. E a menina lá de Namã pregou em Camboriú. Tem que acabar lá, hein? Mas ela pregou lá numa cidade por nome de Damasco. E diz o texto sagrado que aquela mensagem tão pequena impactou a vida daquele general, que foi curado porque uma jovem tinha a unção de Deus na sua vida. Nesta noite nós estamos vendo o que Deus pode fazer em vossas vidas. Desculpa os irmãos que dirigem mais a juventude, pois a festa hoje é para eles. Mas essa palavra é para todos nós que aqui estamos. O Senhor me ungiu. E diz o texto: me ungiu para pregar. 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 Pregar o quê? Boas novas. Boas novas. Talvez você nunca terá esta oportunidade de Deus de subir a este púlpito para pregar em congresso. Aí você pode muito mais pregar do que o pastor Paulo. No seu colégio, na sua faculdade, na roda de amigos, com seus colegas, dizendo que Jesus é bom, que Ele vai voltar e Ele quer salvar vidas antes disso. Diz o texto sagrado que nós estamos, irmãos, passando uma época muito difícil. Pois o texto e o contexto desse capítulo nos fala que precisamos edificar lugares antigamente assolados e restaurarmos lugares que antes estavam destruídos.
cidades assoladas. E diz o texto, de geração em geração. É claro que o profeta estava falando da própria nação, mas queremos trazer para nós. O quadro que nós vivemos hoje não é diferente. O que nós estamos vendo hoje é desolação, é a ruína, são lugares assolados, e nós, como servos do Senhor, separados para desfrutar da plenitude do Espírito, precisamos fazer a diferença. Já foi falado aqui nesses dias sobre os nossos compromissos com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso de orarmos, compromisso de louvarmos e tantos outros compromissos. Mas daqui para amanhã, como estaremos diante do Senhor? Como ficaremos diante de Deus? Quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos esse contexto dizendo, olha, pregue liberdade aos cativos. Quantos estão presos? Pastor, muita gente está presa. Muita gente lá fora está presa nas drogas, no jogo, no adultério, na fornicação. E na igreja, irmãos, quantos estão presos? Quantos estão presos aqui no meio da mocidade? Quantos estão presos no meio do conjunto das irmãs? Quantos não estão presos no meio do conjunto dos irmãos? Quantos às vezes, talvez, não sei, estão presos até no ministério? Quantos? Pregar liberdade como se eu também estou preso? Preso a detalhes que parecem pequenos aos olhos do homem, mas que entristecem profundamente o coração de Deus. Pessoas que estão perdendo a sua liberdade. O Senhor veio nos dar liberdade, liberdade para o adorarmos, para glorificarmos, para exaltarmos. E quantas vezes nós estamos ficando atrelados por causa dos nossos próprios caminhos? Quantos estão perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Quantos hoje não têm mais o prazer de exaltar o nome do Senhor? Quantos hoje estão sentados na igreja por um dever e por uma obrigação? Quantos nesta noite não vieram aqui simplesmente porque não existe nada mais interessante na terra ou na televisão? Quantos estão aqui até torcendo, tomara que este culto termine logo? Mas eu quero dizer a vocês nesta noite, Deus ainda está neste lugar. Deus está neste lugar. E quando nós olhamos esse texto, vemos que o Senhor ainda está disposto a nos colocarmos na plenitude do seu Espírito. Mas, pastor, isto vai acontecer? É claro que vai acontecer. Não tenha dúvida disso. É claro que isto vai acontecer. Gosta o diabo ou não, a igreja fiel vai experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus. A igreja que marcha, a igreja que geme, a igreja que sofre, a igreja que caminha, ela vai sentir a plenitude, receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, o que faremos? Deus quer começar conosco. Deus quer começar com vocês. Deus precisa exatamente de vocês. Deus não está preocupado hoje com o irmão que já está com a sua vida alicerçada, não. Deus sabe o vigor que vocês têm. Deus sabe a capacidade que vocês têm. Deus sabe a força que vocês possuem. Por isso Satanás tem tentado atrapalhar e tirar você da casa do Senhor. Por isso que hoje alguns jovens estão sendo alvejados pelos dardos de Satanás, por uma fase talvez de não vigilância, ou talvez uma fase de desinteresse pelas coisas de Deus, ou começarem a pregar, ou a brincar, melhor dizendo, com as coisas do Senhor. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Deus tem promessa nas suas vidas. Deus tem promessa. Não seja um Sansão. Sansão tinha tudo para ser talvez o grande exemplo de jovem no Antigo Testamento. Tinha tudo. Sansão tinha